A polícia procura uma arma de alto calibre que pode explicar como funcionam os grupos de extermínio que agem na maior cidade do país. A arma foi usada em vários crimes e encontrá-la se tornou um desafio para a polícia de São Paulo. É o que você vai ver na reportagem da semana. Estas imagens mostram uma das maiores operações da Polícia Paulista nos últimos anos. São 40 viaturas, um helicóptero, 180 homens da Polícia Militar. Durante 5 horas, eles fazem buscas num dos bairros mais violentos da periferia de Osasco, na Grande São Paulo. Vasculham cada beco, cercam o local. A mega operação tem um objetivo diferente: localizar uma arma, um fuzil conhecido como calibre .223 de uso restrito. A arma foi utilizada no assassinato de 4 PMs e 2 policiais civis. No fim da operação, 14 traficantes são presos. A polícia apreende drogas, dinheiro e 6 armas de fogo. Entre elas, uma granada, até um colete à prova de balas é encontrado. Os policiais só não encontram a arma que procuravam, o fuzil calibre .223. Mais que uma arma, o fuzil seria a prova definitiva da participação de ex-policiais militares num grupo de extermínio que atua na Grande São Paulo. O Domingo Espetacular teve acesso a este relatório confidencial da alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública. O relatório mostra quem são e como agem os principais grupos de extermínio do Estado. O documento tem 40 páginas. Revela que nos últimos 3 anos, 150 pessoas foram mortas de forma suspeita pela Polícia Militar. 91 não tinham antecedentes criminais. A motivação para as mortes é obscura. 58 pessoas foram mortas sem motivo aparente e 19 entram na estatística como limpeza ou vítimas de grupos de extermínio. O relatório também inclui alguns vídeos. Este comprova a guerra interna na polícia. Mostra o momento em que 3 homens, usando 2 motocicletas, se aproximam do prédio de um policial civil que investigava um grupo de extermínio. O investigador, que não aparece nas imagens, está na guarita do prédio. Um homem desce da moto e se aproxima do portão. O outro estaciona na calçada. Um deles tenta intimidar o investigador, que permanece dentro da guarita. O investigador ameaça tirar uma arma e os 3 fogem em seguida. De acordo com o relatório, os 3 homens são policiais militares, integrantes do grupo chamado Afirma, que age em Santo André, na Grande São Paulo. Até onde a gente sabe, esse grupo de extermínio, que até um nome divulgado para ele aí, Afirma, esse grupo é um grupo mercenário. Eles são contratados e, mediante paga, mediante alto preço, eles executam os homicídios, recebendo dinheiro para isso. O grupo de Santo André ganhou o nome Afirma porque passou a agir como uma empresa. Os funcionários, todos ex-policiais militares, eram contratados para matar. O preço de um assassinato variava entre 30 e 50 mil reais. As mortes de policiais civis e militares poderiam ser motivadas por desavenças no grupo ou porque os matadores ficaram incomodados com as investigações. Uma das primeiras vítimas foi Douglas Yamashita, um investigador da Polícia Civil de Santo André. Esta simulação mostra como Douglas foi executado. Uma aposentada de 59 anos viu como tudo aconteceu. Ela estava perto de um trailer de lanches quando viu Douglas ser perseguido. Houve troca de tiros. Ela se escondeu, mas foi ferida no braço durante o tiroteio. Douglas conseguiu acertar um dos agressores com um tiro, mas foi atingido por vários disparos e morreu.
Os 3 homens ainda arrastaram o corpo do policial por alguns metros. O homem que foi atingido por Douglas é Jairo Ramos dos Santos, um ex-policial militar. Ele foi preso e confessou a morte de 8 pessoas, entre elas 3 policiais civis. O fuzil calibre .223 foi usado comprovadamente em 6 homicídios. Uma das vítimas foi o chefe do setor de investigações da Polícia de Santo André, Ramiro Diniz Júnior. Era dia dos pais e Ramiro estava bem aqui, com a mulher e os filhos, numa das avenidas mais movimentadas da cidade, quando um homem encapuzado desceu de um carro e disparou 12 tiros de fuzil contra ele. Ramiro morreu na hora, uma execução que se tornaria uma espécie de marca registrada do grupo de extermínio. Há, de fato, outro laudo de confronto balístico atestando que foi a mesma arma, ou seja, essa arma foi utilizada nos homicídios dos 2 policiais civis de Santo André e dos 2 policiais militares, o de Osasco e o de Santa Isabel, além de outros 2 policiais militares na Avenida do Estado, no ABC também. A identificação da arma foi possível graças à tecnologia. Esse é o setor de balística da Polícia Civil de São Paulo. Aqui são feitas cerca de 1.600 análises por mês. A perita explica que dentro do cano de uma arma existem ranhuras que as tornam diferentes entre si. Estas ranhuras funcionam como impressões digitais. Através do microscópio, é possível determinar com 100% de exatidão a arma que disparou o projétil. Aqui nós temos certeza absoluta, é 100%. Não tem como. Isso daí são características marcantes, né? As características marcantes permitem a certeza imediata. Foi também um exame de balística que permitiu a identificação da arma que matou o coronel da PM, José Hermínio Rodrigues. Ele travava uma verdadeira guerra contra um grupo de extermínio na zona norte de São Paulo. Em 2008, o coronel foi assassinado com 6 tiros de um revólver calibre .38. O crime foi nesta avenida em São Paulo. O coronel passeava de bicicleta quando um homem de moto passou por ele e parou cerca de 20 metros à frente. O motoqueiro estava todo de preto e usava um capacete. O assassino sacou a arma e disparou 6 vezes. 5 tiros acertaram a cabeça do coronel. A investigação concluiu que o assassino era um policial militar, o soldado Pascoal dos Santos Lima. Mesmo após a morte do coronel, outros grupos continuaram agindo, como os Highlanders, que matavam de forma cruel na região de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O grupo começou a ser investigado em 2008, quando o portador de deficiência mental Antônio Carlos Alves apareceu morto, horas depois de ser abordado por uma viatura da Polícia Militar. O corpo dele foi encontrado sem as mãos e sem a cabeça, no mesmo lugar onde 4 corpos haviam sido localizados da mesma maneira. O nome Highlander é uma referência ao filme Highlander, o Guerreiro Imortal, no qual as vítimas eram sempre decapitadas. Durante a investigação da Corregedoria, 10 policiais militares foram indiciados. 4 foram condenados a 18 anos de prisão. Uma faca parecida com um serrote e uma motosserra estavam entre as provas reunidas pela promotoria. Outro policial acusado, o soldado Marco Aurélio Lima, está detido há 2 anos no presídio militar Romão Gomes, em São Paulo. No computador dele foram encontradas muitas fotos. O soldado aparece se exibindo com diversas armas. Um menino também foi fotografado ao lado dele, com armas na mão. O soldado Marco Aurélio Lima é réu confesso e aguarda julgamento. Na última quinta-feira, outros 2 policiais acusados de pertencer ao grupo de extermínio Highlander
foram julgados em Itapecerica da Serra. Os 2 policiais foram absolvidos. Não acolheu a tese acusatória, reputando os réus inocentes. A gente não esperou isso quase 3 anos para sair daqui e ouvir que eles são inocentes. A gente não veio aqui para isso, a gente veio aqui para obter justiça. Os primeiros grupos de extermínio surgiram no Brasil na década de 70. O primeiro foi o Esquadrão da Morte, no Rio de Janeiro, sob o comando de Mariel Mariscot. Reunia policiais civis e militares, políticos e até membros do Poder Judiciário e tinha apoio financeiro de empresários. No estado de São Paulo, a ação dos grupos de extermínio não está restrita à capital. A Baixada Santista é território dos Ninjas, um dos grupos de extermínio mais implacáveis do estado de São Paulo. Os matadores começaram a agir no ano passado, no mês que ficou conhecido como Abril Sangrento. Em menos de uma semana, os ninjas executaram 23 pessoas. As execuções chamaram a atenção por causa da extrema violência. Para matar as 23 pessoas, foram disparados 162 tiros, a maioria deles na cabeça. Rafael foi uma das primeiras vítimas do grupo. Ele tinha 16 anos e era filho único. Rafael foi executado no meio da rua porque era suspeito de ter cometido um furto numa loja de roupas. 8 tiros. Meu filho clamou, pediu, foi nas pernas, ele ficou de joelho, pediu pelo amor de Deus por 2 vezes e ele continuou e executou meu filho. O pai de Rafael não tem dúvidas. O filho foi assassinado pelos ninjas, segundo ele, um grupo formado por policiais militares. Sempre tem uma viatura no meio. Quando tem aqueles que estão ou de folga, ou como tem aqueles que também se camufla e pode ter 3, 4 numa viatura na Força Tática, se camufla, vem em cima da moto para poder executar. Depois volta para o local do crime como se nada tivesse acontecido. Os matadores da Baixada Santista ficaram conhecidos como ninjas porque usam capuzes pretos e se vestem com roupas escuras. Apesar de tantas mortes, nenhum integrante dos ninjas foi condenado. Na capital, a polícia ainda busca a principal prova contra os matadores de Santo André, o fuzil calibre .223. É uma munição de guerra. O instrutor de tiro da Polícia Federal, Nelson de Oliveira Júnior, explica que este fuzil é uma arma de guerra. É um projeto de uma alta velocidade, são 3.500 pés por segundo, tá? Então ela provoca um ferimento interno muito grande. Não externo, mas interno muito grande. Ele provoca um deslocamento de órgãos, um vácuo a hora que ele passa nessa velocidade dentro do organismo da pessoa muito grande. O instrutor só tem a munição do fuzil .223, mas ele explica que o poder de fogo do fuzil é parecido com o de outras armas usadas por grupos de extermínio. Estes são os alvos usados aqui no estande de tiro para treinamento e até para algumas demonstrações. Mas hoje nós trouxemos um alvo diferente. Olha, essa abóbora aqui. Por quê? Porque nós queremos que o professor Nelson, que já está aqui posicionado, nos mostre o poder de fogo dessa pistola. É uma pistola .40, usada principalmente pelas polícias civil e militar do estado de São Paulo. Por uma questão de segurança, vou me posicionar atrás da linha do atirador. Professor, quando o senhor estiver pronto, pode atirar. Vamos ver aqui. Tirar a proteção para a gente ver qual foi o efeito desse tiro. Olha aqui. Olha o que aconteceu. Essa é o poder de fogo de uma pistola como essa, professor. Essa arma é a .40, é uma arma de uso restrito. Uma arma de uso restrito. A Magnum 357 tem um poder de fogo parecido com o do fuzil .223.
a arma utilizada na morte dos policiais. O instrutor faz uma demonstração. A espingarda calibre 12 é a mais impressionante. É letal, é matar ou atirar com qualquer tipo de munição. A intenção é matar a pessoa. Armas como essas continuam sendo usadas impunemente por grupos de extermínio. E o fuzil .223 ainda está em poder dos matadores. Quando será usado outra vez?